pessoal, boa tarde. Então, voltando aqui, né, com vocês, quem está falando é a Patrícia, do marketing do Fast Commerce. Para quem nunca participou e entrou aí nesses 3 minutinhos que a gente aguardou, a gente tirou uma foto do Rodrigo e do Pedro para comprovar que eles estão aqui. Então, a gente não deixa a câmera ligada para não comprometer a performance do webinar de ninguém, tá? Então, fica só a foto mesmo e vocês acompanham o áudio e os slides. Enquanto eu dou as orientações aqui da palestra, eu vou jogar a perguntinha do áudio para saber se vocês estão ouvindo aí claramente, se tem algum problema. O chat está sendo moderado, tá? Então, vou pedir, por gentileza, que vocês guardem as perguntas para o final, que aí a gente abre a sessão de perguntas mesmo, tá? A palestra a gente está gravando, então, na próxima semana, quem está online aí com a gente recebe a gravação já no e-mail. E também a gente divulga no nosso blog, blog.fastcommerce.com.br. Quem quiser acessar o link por lá também e compartilhar com os amigos, também tem essa possibilidade, tá, pessoal? Então, quem não respondeu aí, vou pedir para que respondam. A gente não está nem com 50% ainda das respostas, mas a maioria, pelo jeito, está ouvindo claramente. Eu estou o tempo todo aqui no chat, então durante a palestra, se vocês tiverem algum novo problema com o áudio, pode mandar para mim, que eu, qualquer coisa, volto à questão novamente. Vou compartilhar o resultado aqui com vocês, então a maioria está ouvindo claramente, tem o pessoal que está ouvindo o áudio cortando. Para quem está com o áudio cortando, pessoal, se tiver muita janela aberta, vou pedir aí para que fechem as outras janelas, que aí o áudio já melhora, tá? Queria agradecer a presença de vocês, né? A gente sabe que numa semana curta dessa, às vezes é difícil participar, mas a gente está aí com mais de 100 participantes, então é uma participação bem bacana para uma semana curta como essa, né? E o tema de hoje é muito interessante para quem tem e-commerce, porque ajuda até a aumentar as vendas. É um canal bem interessante aí para divulgação de vendas e para relacionamento com o cliente, que é o e-mail marketing. Então, o Rodrigo e o Pedro, eles vão dar dicas aqui para vocês se tornarem e-mail marketing experts, e tem aplicações aí que vocês podem implementar e começar a utilizar, porque afinal terminou o carnaval e começou o ano de verdade, né, pessoal? Então já dá para fazer ações aí para Páscoa, Dia dos Namorados, Dia das Mães, e eles vão dar todas as dicas aqui. Então, vou agradecer a presença do Rod, do Pedro, e boa palestra para vocês. Boa tarde a todos, aqui é o Pedro da ZFest, eu sou o coordenador de criação da ZFest, eu estou aqui com o Rod, que é o nosso diretor de arte também. Boa tarde, pessoal, estamos aqui hoje com o Pedro aqui para falar sobre e-mail marketing com vocês aí. Bom, pessoal, vocês estão vendo na tela aí é o ZFest Talk Show, né? Esse é um nome carinhoso que a gente fez para a gente discutir sobre alguns temas relacionados a design e a e-commerce, né, tecnologia em si. Hoje nós vamos falar sobre como você se tornar um e-mail marketing expert. Antes disso, pessoal, eu queria somente falar um pouco sobre a ZFest. Para quem não conhece a ZFest, nós somos a agência de criação do Fast Commerce. Então, nós trabalhamos com design especializado para lojistas do Fast Commerce. Então, nós trabalhamos com toda essa parte visual, né? Criamos vários recursos diferenciados, utilizando, né, toda a gama da plataforma do Fast Commerce. Então, se você tiver interesse, se você não conhece ainda a ZFest, acesse o nosso site no final da palestra para conhecer um pouco dos nossos serviços e ver alguns trabalhos também que nós já realizamos. Bom, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre e-mail marketing e dar algumas dicas. Mas, para começar, eu gostaria de instigar vocês apresentando alguns modelos de e-mail, né, que nós achamos interessante e formas assim que fogem um pouquinho daquele padrão, né, de e-mail marketing vendendo produtos, né? Então, só vou exemplificar aqui alguns pontos que nós consideramos diferenciados, né? Isso é ponto positivo para quem busca, né, essa linha de criação. Então, por exemplo, esse primeiro e-mail que vocês estão visualizando, ele apresenta os produtos normalmente, mas vocês podem ver que
um ponto que ficou bastante interessante nesse e-mail é que eles estão trabalhando com as imagens em recortes diagonais, né? Então isso deixa a peça já com um look diferente, né? Com um visual bastante interessante. Um outro e-mail que nós temos nessa mesma telinha aqui é esse do logo em seguida, né? Que está escrito ali em cima Father's Day, né, tem um bigodinho ali. Ele está apresentando os produtos todos ali juntos, né, diferente ali do convencional, que seria apresentar um produto lado a lado, né, com cada um com o seu, dentro da sua caixinha ali com o seu espaço. Então são algumas formas simples, porém bastante diferentes, que deixam o seu e-mail marketing mais interessante. Né? Então nesse caso eles juntaram todos os produtos ali da loja e aplicaram ali contornando a mensagem. A mesma ideia, por exemplo, para o e-mail que está logo embaixo, né, aquela imagem que nós temos ali várias botas ali contornando o texto. Então, são ideias assim bastante simples, né, que fogem um pouquinho daquele padrão de e-mail marketing que nós estamos acostumados. Seguindo aqui, tem mais algumas sugestõezinhas. Então, por exemplo, esse primeiro e-mail, né, trabalhando com uma sugestão de uma loja de moda, por exemplo. Ao invés de você trabalhar com um e-mail simplesmente mostrando aquela lista de produtos, né, lado a lado, nesse caso eles foram um pouco mais ousados, né, e fizeram uma pequena brincadeira aqui de como se fosse um varal, né, e os produtos pendurados ali por esses cabides, né, algo bem simples, mas que já dá esse visual mais interessante, mais diferenciado para o e-mail. Então são ideias assim que nós gostaríamos de propor hoje para vocês, não só com esses exemplos, mas também com as dicas que vêm a seguir. Né? Só finalizando aqui, esses outros dois e-mails, por exemplo, esse e-mail que está ao centro, né, ao invés de eles apresentarem as imagens em retângulos, eles estão apresentando em círculos. Então é uma coisa assim, tão simples, mas que ele já dá um look and feel bem diferente para o e-mail. Né? Ele conseguiu vender todas as peças ali, né, em apenas uma imagem, vamos dizer assim. Sim. Né? Ele conseguiu vender uma bolsa, um sapato, o próprio casaco, enfim. Ele conseguiu vender tudo de uma forma diferenciada, né? Não, ele fugiu do óbvio. O que seria o óbvio? Colocar uma imagem do lado da outra, por exemplo, uma coisa mais óbvia, né? Então, esses são exemplos que alguns itens, né, que a gente pode colocar de formas diferenciadas aí, quebrando paradigmas. Né? Exato. No caso, até o último exemplo também, que é uma mensagem simples, né? Ela tem as informações do produto, né, a porcentagem de desconto, só que no final do e-mail, por exemplo, seguindo um rodapé como sendo um modelo, né, pode de repente até ser um modelo padrão para vários e-mails referentes a uma mesma campanha, a simples brincadeira de colocar a mensagem dentro de um envelope. Né? Então são detalhes que são interessantes. Né? Eles podem de repente nem ter assim nem ser tão simples no quesito de criação, realmente da questão de botar a mão na massa. Mas você como lojista, é válido de repente analisar métodos um pouco diferentes de trabalhar com e-mail para fugir um pouco do padrão, né, que é simplesmente apresentar a lista de produtos. Então, se de repente você puder, né, como essa brincadeira, né, que tem aqui nesse primeiro e-mail. Então, isso é algo que é extremamente simples, mas ele tem um visual, assim, ele apresenta o produto de forma bem diferenciada. Então, ele já tem uma personalidade a mais do que uma simples lista de produtos. Né? Então, são para itens assim que nós gostaríamos de focar um pouco hoje. Né, e apresentar algumas coisas que nós consideramos essenciais e outras assim realmente mais lúdicas, que vão assim um pouco para a parte criativa mesmo. Dando continuidade, eu gostaria de pedir para vocês, gente, se vocês puderem acessar um endereço a seguir, nós vamos mandar o link para vocês aqui no chat, que é o zefest.com.br/show. Esse endereço é um endereço de e-mails animados, né? Então eu não sei se vocês já viram esse tipo de campanha para e-mail marketing, mas ele é muito legal, ele é bastante interessante pela forma que vocês podem vender o produto de vocês dentro de uma simples caixa de e-mail,
né? E também criar um relacionamento legal com o cliente. Então, se vocês estão concorrendo, por exemplo, com, de repente, com outras marcas que fazem envio de e-mail marketing, com certeza, se você buscar trabalhar assim de forma singela, mas com uma linha assim de criatividade diferenciada, vocês podem brincar um pouco com a questão de animações, né? Como a gente está apresentando nessa lista de imagens aqui, que é utilizando GIFs, né? O pessoal até está perguntando se são imagens em GIFs. Sim, são imagens em GIFs, e nós vamos falar mais sobre isso no final da palestra. Então, é um recurso bastante interessante também, se vocês puderem depois dar uma olhada mais afinco, né, nesses exemplos que nós mostramos, até dar uma pesquisada na internet, tem bastante conteúdo legal referente à utilização de GIFs animados dentro de um e-mail marketing. Bom, gente, voltando à questão do e-mail marketing, né, parando um pouquinho por enquanto com essa questão de referências, o e-mail marketing, ele é um recurso de divulgação na internet que ele surgiu aí junto com a internet e muito se falou, né, sobre ele desaparecer, mas ele está entre nós ainda, e só que agora eu diria que mais conceituado, mais inteligente, né? Então a internet evoluiu bastante e o e-mail ele continua sendo assim extremamente simples, porém existem hoje vários conceitos por trás, né, de um e-mail marketing. Então, no caso, o e-mail marketing ele é um recurso bacana para divulgação na internet pelas seguintes vantagens. A gente vai falar aqui, né? A primeira delas é o baixo custo. Nós temos hoje na internet vários meios de divulgação, né? Nós vemos hoje muita propaganda, por exemplo, via link patrocinado do Google, ou mesmo aquelas propagandas via Facebook, né? Nós conhecemos também banners que você pode pagar para ser apresentado num portal, ou mesmo parcerias que você pode fazer em blogs, por exemplo, né? São vários, assim, o leque de divulgação na internet é muito grande, mas o e-mail marketing continua sendo um dos meios mais baratos pela quantidade de pessoas que você pode atingir, né, com um simples disparo de e-mail. Outra possibilidade é a questão de interatividade. No caso, você consegue, gerando um bom conteúdo, né, e uma rotina legal de e-mails, você consegue sim ter uma boa interatividade com o seu cliente. A proatividade, no caso, você não precisa de muito para você criar o e-mails marketing para sua loja e fazer campanhas. No caso, se você, por exemplo, souber de um determinado evento que vai acontecer, que ele tem uma certa sincronia com o seu segmento, você pode, por exemplo, criar rapidamente uma peça de e-mail marketing no sistema e fazer um envio de e-mails para tentar atingir aí o maior número de clientes, né? Outro recurso bacana também de um e-mail marketing é a questão de segmentação. Então, falando de segmentação, por exemplo, no Fast Commerce é possível você segmentar quais lojistas estão fazendo aniversário, por exemplo, naquele mês e gerar uma promoção específica para aqueles aniversariantes, né? Assim como você pode também segmentar um e-mail marketing para clientes que não compram na sua loja há um determinado tempo. Então, por exemplo, faz um mês que um cliente ele não compra produtos na sua loja virtual. Você pode separar uma lista específica para aqueles clientes e fazer um e-mail dizendo uma mensagem que vá trazer esse cliente de volta, né? Então, é possível que você tenha esses tipos de segmentação e, inclusive, você possa gerar relatórios, visualizar de forma bem mais clara, no caso, quem está abrindo seu e-mail, a questão de horários, esse tipo de coisa. A gente já vai, inclusive, falar um pouquinho sobre essa questão de dias e horários, né? Visibilidade também, se você souber manter uma boa rotina, né, e gerar um conteúdo interessante para o seu cliente, tenho certeza que, no caso, quando o seu cliente precisar de determinado produto ou serviço,
a sua marca vai ser a primeira que ele vai lembrar, justamente pela questão de estar presente ali na caixa de entrada dele, né, periodicamente. Então, é válido também por essa questão de visibilidade. E vamos começar agora com as nossas dicas. Só vou abrir um parênteses aqui, Pedro. Claro. A questão dos GIFs é uma coisa muito interessante de você usar, né? Você sabendo usar os GIFs de forma que não polua a peça, de que não fique confusa a leitura, enfim, que tenha um layout harmônico, é uma boa carta na manga, mas enfim, é mais uma opção os GIFs, né? Dependendo, às vezes eu vi alguém comentando a respeito de tamanho, né? Pode ficar muito pesado. Claro, nós temos que fazer os e-mails marketing hoje, pensando que ele não vai ser aberto só em computador, né? Hoje nós temos outros dispositivos aí para ser aberto. Então, tudo que está sendo dito e mostrado nessa palestra são opções, né? Sugestões, para que vocês possam ter cartas na manga aí, né, para poder criar um bom e-mail marketing. De acordo. No caso, sobre a questão de peso, inclusive, de arquivo, a gente vai até falar um pouquinho no final da palestra sobre isso, né, principalmente na questão de GIF. No caso, é uma ideia que nós estamos dando aqui, mas ela precisa ser lapidada, né, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso no final da palestra. Bom, das dicas, a primeira é: não seja um spam. Então, todo mundo aqui já deve ter tido essa desagradável experiência de receber ali caminhões de mensagens que você não sabe de onde vem, produtos, serviços que você não tem interesse, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre como você evitar, você como lojista, evitar ser um spam para o seu cliente. Então, vou citar item aqui. O item A é: conquiste o seu próprio mailing, né? Tenha a aprovação de quem receberá a sua mensagem. Nesse caso, hoje é muito fácil você comprar um mailing, né? Uma lista de e-mails super grande se você tiver interesse, né? Então, existem empresas que eles têm assim, listas assim, de 10 mil, de 100 mil e-mails. Porém, são e-mails os quais eles não sabem de onde são, assim, proveniente de quê, né? Então, é interessante que você saiba quem são esses clientes, né? Eles se cadastraram para receber sua mensagem. No caso do Fast Commerce, nós disponibilizamos um recurso de cadastro de newsletter, né? Esse recurso ele pode ser explorado de várias formas diferentes. Todas elas vão ser super plausível para você trazer clientes interessados em receber conteúdo na sua loja. No caso, existe a possibilidade, além de você, né, manter esse relacionamento com o cliente na sua loja, de você disponibilizar na loja como se fosse um cash change, né, uma moeda de troca. Por exemplo, muitos lojistas do Fast Commerce já usam recursos assim, no cabeçalho da loja virtual ou no rodapé, ou mesmo logo quando você abre a sua loja, eles colocam algum banner grandão ali para convidar o cliente a cadastrar o e-mail para receber mensagens da loja. Aí, no caso, uma possibilidade, como eu falei, dessa moeda de troca, é de você deixar disponível uma promoção para a primeira compra que o cliente fizer após o cadastro, né? Então, assim, cadastre seu e-mail e ganhe um cupom de desconto para a sua próxima compra, né? Então, existem recursos assim que eles convidam de forma bastante amigável o cliente a cadastrar o e-mail, né? E a partir daí você vai ter esse mailing limpo, né? Que nós chamamos, que é essa lista de clientes dos quais você sabe da onde que eles surgiram e que eles realmente estão interessados em receber conteúdo da sua loja virtual. Então, é melhor que você tenha, por exemplo, uma lista com 100 e-mails de pessoas que realmente tiveram interesse em receber as mensagens e já acessaram a sua loja virtual, a você ter uma lista, por exemplo, de 10 mil e-mails que você não sabe de onde são. Então, no caso, essas 100 pessoas, além de você
está investindo, né, quando você está fazendo uma campanha de e-mail marketing, você vai estar pagando por aqueles envios, você sabe que esses e-mails eles estão sendo enviados para pessoas que já têm interesse na sua loja. Você teria um gasto maior se você enviasse um e-mail para uma lista, por exemplo, de 10 mil e-mails. Talvez esses 10 mil e-mails sejam, assim, a porcentagem de clientes interessados seja muito pequena em comparação a uma lista, né, de clientes que fizeram esse cadastro acessando sua loja virtual numa primeira vez. Eu tiro no escuro, né? Na verdade, eu acho válido, sim, a carta de e-mails, o mailing, né, que geralmente as empresas compram aí com e-mails aleatórios, né, para um começo, vamos dizer assim, para as pessoas saberem que você está aí no mercado, enfim. Mas nada como ter o teu próprio mailing, né? De pessoas, de clientes que realmente procuraram, que precisam de ti, que compram o teu produto, né? Então, essa questão que o Pedro ressaltou de repente até ter um cadastro, um box de newsletter mesmo, né? Na tua loja, no teu site, seria uma ferramenta fundamental, né? Também. Sim, essa caixa, né, de recebimento de e-mails que você pode colocar na loja, né, o nome técnico dela seria opt-in, né? Se vocês tiverem mais interesse sobre isso, vocês podem até entrar em contato com o nosso time de suporte técnico pedindo informação sobre como funciona essa parte de cadastro de newsletter dentro da loja virtual. E outro item também que vale lembrar sobre o e-commerce é que dentro da plataforma do Fast Commerce nós não permitimos que sejam cadastrados e-mails de fora, ou seja, se você possui uma lista de e-mails ali, uma lista grande ali de 1000 e-mails, como o Rod comentou, né, e-mails aleatórios, você não pode cadastrar por uma questão de seriedade do Fast Commerce para manter realmente essa lista, né, de e-mails dentro de cada loja. Então, cada lojista que possui o seu mailing, esse mailing ele foi aprovado em algum momento pelo cliente para receber essas mensagens. O item, evite usar palavras de varejo, né? No caso, nós sabemos que os e-mails eles têm aqueles sistemas anti-spam. Então, dificilmente você vai conseguir fazer com que o seu e-mail marketing, ele chegue na caixa de entrada do seu cliente se ele tiver um texto assim, como um compre agora, promoção, um desconto, né? As palavras assim, elas aumentam o risco, né? Vai direto para a caixa de spam. Exatamente. Então, é válido vocês buscarem evitar esse tipo de comunicação. E se, por exemplo, vocês não puderem evitar esse tipo de comunicação, assim, é muito importante para mim que tenha a palavra promoção, porque faz parte da minha campanha, nesse caso, nós sugerimos que você insira essas palavras dentro de imagens, como se a palavra fosse um desenho, né? Dessa forma, os sistemas anti-spam, eles são inteligentes, mas nem tanto. Eles não vão conseguir barrar um e-mail como esse, porque tem uma mensagem como essa dentro de uma imagem, e não dentro de um texto nativo, né? Se tiver como um texto, a probabilidade dele cair numa caixa de spam diretamente é muito maior. Então, é válido sempre evitar esse tipo de texto quando você vai lançar essa mensagem. Olha, é válido, tem até uma pergunta aqui do Ivo, né? É válido sim evitar esse tipo de mensagem no corpo do e-mail. Então, a gente vai falar depois um pouquinho sobre a questão de título, mas tanto o título quanto o corpo do título e-mail, também. No sim, título também. Os dois é importante que você evite. Se você acessar, por exemplo, uma conta do Gmail, o Gmail hoje ele separa por abas, né, a parte de propaganda. Então você vai ver que se você clicar naquela aba de propaganda, você vai ver que uma boa porcentagem dessas mensagens são mensagens com palavras assim escrito, por exemplo, desconto, promoção, como título, né? Então, nesse caso é até um pouco mais democrático, por exemplo, falando do Gmail, porque o Gmail ele tem esse sistema e nesse caso eles estão direcionando hoje não para uma caixa de spam, mas sim para uma caixa de promoção. Mas, assim, sinceramente,
eu não lembro quando foi a última vez que eu cliquei nessa aba, né? Eu recebo sim e-mails com propaganda na minha caixa de entrada convencional, mas dificilmente eu abro essa aba de promoção. Então é válido sempre a gente tentar atingir, né, o centro aí do nosso alvo, que é a caixa de entrada mesmo. E a questão do spam também é válido a gente citar sobre vocês manterem uma certa moderação. Então, diferente, por exemplo, de postagem em redes sociais, né? Muito se fala hoje de Facebook, de Instagram, né? Então, é válido, por exemplo, em redes sociais assim, é válido sempre que vocês gerem conteúdo diário, né? De repente, até mais de uma vez ao dia é recomendável. Mas, tratando de e-mail marketing, uma moderação é sempre importante vocês analisarem, de repente, se vocês tiverem conteúdo para mandar conteúdo diário, eu sugiro que seja realmente feita uma análise sobre essa rotina, né? Mas muito e-mail também é um pouco desconfortável. Pode ser que até seja interessante para o seu cliente, determinado produto ou serviço, mas a probabilidade dele simplesmente cancelar o recebimento é muito maior pelo fato de você ficar enviando e-mail sempre. Tá, uma observação, Pedro, em relação até à segmentação, que eu estou vendo o pessoal comentar, é um assunto que até que já passou, mas eu queria só fazer um adendo, que qualquer método de publicidade, enfim, qualquer anúncio que tu vá fazer, em qualquer ferramenta, seja usando e-mail marketing, Facebook, AdWords, que seja, eu acho que a segmentação, ela vem com o tempo, né? É preciso que se faça, não vamos aprofundar aqui nisso, mas é preciso que se faça pesquisas, é preciso testar palavras, é preciso segmentar através de idades, enfim, informações que levam à perfeição, vamos dizer assim, né? Te levam a chegar no teu público-alvo de fato. Então, sim, a segmentação é um item importantíssimo quando se fala de e-mail marketing e outros métodos de publicidade também. Sim. Bom, quanto mais informação você deter, né, sobre a questão de segmentação, de como você direcionar a campanha, mais preparado você vai estar. Mas, assim, a experiência realmente de direcionar a propaganda, isso é um tanto particular da sua empresa ou serviço. Então, a sua experiência, ela, mesmo tendo o mesmo segmento, ela vai ser um pouquinho diferente de uma outra, de repente, do seu concorrente. Cada ramo é diferente, cada Exatamente. empresa é diferente. Bom, pessoal, mais uma dica agora sobre dias e horários, né? Como que a gente pode trabalhar com as rotinas aí e horas. Bom, quais são os dias recomendados, gente? O item A, nós temos aqui terça e quinta. A razão é simples, são dias que sobram entre uma segunda-feira cansada e uma sexta-feira ansiosa para o final de semana. Então, no caso, se a gente pesquisar sobre melhores dias e horários assim, para envio de e-mail, nós não vamos encontrar informações muito específicas, porque isso varia de acordo com o segmento, como a gente acabou de falar. Mas dias como terça e quinta, por exemplo, são dias dos quais o seu cliente ele vai estar no escritório e, por exemplo, no momento dele de descanso, ali de repente no horário, naquele momento antes de sair para almoçar, ou então acabou de chegar do almoço, né? É o momento do qual ele vai visualizar a caixa de e-mails dele, vai acessar, por exemplo, uma rede social. Nesse momento, por exemplo, a gente pode ter experiências um pouco ruins se nós tratarmos assim de uma segunda-feira ou de uma sexta. Por quê? Uma experiência particular minha. Toda segunda-feira de manhã, a primeira coisa que eu faço quando eu abro o meu e-mail é pegar toda aquela lista de propagandas que tem ali, ver tudo que tem de interessante, não tem, e eu já vou selecionando e-mail a e-mail, separando os meus e-mails ali relacionados a trabalho, e num simples clique eu apago todas aquelas mensagens, né? Então, segunda-feira é um dia do qual você está cansado ali referente ao final de semana. No tempo que você vai ter de descanso, você vai acabar conversando de repente com seu amigo do escritório sobre alguma coisinha que aconteceu no seu final de semana. Isso é um pouco da nossa rotina, né?
Então, a segunda-feira acaba sendo um dia um pouco morto por causa disso, né? No caso do pessoal fazer aquela limpa geral nos e-mails antes de começar a semana, e na sexta-feira, por você realmente estar com a cabeça na lua ali no seu momento de descanso, pensando no que você vai fazer, resolvendo alguma coisinha que vai acontecer no final de semana. Então, são dias os quais você está menos apto a simplesmente abrir o seu e-mail e dar a devida atenção para uma mensagem de uma propaganda de um e-mail marketing. Né? No caso, a gente falou aqui terça e quinta-feira, e a gente não falou da quarta-feira. Né? Quarta-feira é dia de jogo de futebol, então pode ser que a pessoa também esteja com a cabeça no jogo de futebol e não preste atenção. É claro, por exemplo, nesse caso, né, uma brincadeira aqui falando de uma quarta-feira, se o seu segmento for esportes, por que não divulgar numa quarta-feira? Ou então, por que não divulgar numa sexta-feira, tendo um jogo no final de semana? Né? Então, por isso que a gente comentou que é válido sempre ter uma análise mais específica sobre o seu segmento. Né? Então, falando aqui um pouquinho do item B, né, final de semana, o que a gente poderia, por exemplo, que tipo de segmento, Rod, a gente poderia utilizar como exemplo para uma campanha de e-mail assim numa sexta-feira ou mesmo num sábado e domingo? Cara, um hipermercado, por exemplo, poderíamos, por exemplo, falar um e-mail marketing referente à promoção de carnes, sabe? Falando do seu churrasco, enfim, parque de diversões, sabe? Só neste fim de semana você paga meia, sabe? Algo do tipo, por exemplo. Uma coisa que o Renato citou, ele tem razão, isso varia de segmento para segmento, sim, tá? Nós estamos dando algumas dicas aqui sobre dias, mas, claro, depende muito do segmento, do ramo que a pessoa está, do público-alvo dela, sabe? Por exemplo, se é algum local de recreação que o pessoal tende a ir fim de semana, claro, então vamos mandar perto do fim de semana, sabe? Vamos mandar um no meio da semana e outro na sexta para lembrar, sabe? Então, assim, não há uma regra em relação a isso. Que nem eu já disse e repito, há sim de se ter um estudo, né? Para que a empresa possa chegar no público-alvo e nos dias corretos de mandar e-mails, sabe? Isso não vai acontecer com o primeiro disparo, tá? Isso é praticamente impossível. Isso aí, a equipe que cuida disso, ela vai adquirir as informações necessárias para que se chegue à perfeição. Exato. Você como lojista, né, vale esses primeiros testes também para analisar os melhores dias para fazer disparos de e-mail. E falando um pouquinho também sobre a questão de horários, né, há alguns horários que são assim de bastante tem uma boa conversão, tratando de dias de semana, por exemplo, são horários que, se a gente analisar, eles fazem parte da rotina, né, do brasileiro, que é o quê? Cedo, no caso, que é no momento que o seu cliente está indo para o trabalho, então ele está, de repente, travado num trânsito, de repente dentro de um ônibus, dentro de um metrô, né? Então ele pode abrir o e-mail para checar o que tem de novidade, aí ele vai ter aquela experiência com o seu e-mail. Pós-almoço, que é o momento que o seu cliente ele está voltando para o trabalho, ou então ele tem aqueles 15 minutinhos ali que ele ainda pode ficar tranquilo antes de voltar para a rotina, né? Então, geralmente o quê? De manhã, por exemplo, até umas 9 da manhã e próximo de almoço, né? No caso, entre meio-dia e 14 horas, e depois das 18. Então, são horários dos quais as pessoas elas não estão, né, dedicadas ali 100% ao trabalho. Então, você pode atingir com mais facilidade essas pessoas. No caso, claro que depende, como o Rod comentou, depende da sua rotina, do seu produto. Mas você pode sim, de repente, mandar um e-mail fora desses horários que eu comentei. De repente, pode ser alguma campanha que o tema dessa sua campanha tenha a ver com algo assim para você fugir da rotina de trabalho ou algo assim, né? Então é válido fazer sempre uma análise de acordo com a sua campanha, né? E obviamente o seu produto. E o item C, né? A prática leva à perfeição. Acompanhe os resultados de visualização de e-mails e conversões de venda
estude sempre o seu público-alvo. Então, público-alvo mais jovem, né, obviamente ele tende a abrir mais o e-mail e dar mais atenção para esse tipo de informação. O outro público-alvo pode simplesmente visualizar a sua mensagem, visualizar o título da sua mensagem e apagar e só abrir se ele tiver 100% de certeza ali que é algo que vai levar ele para dentro da sua loja e pode realmente concluir uma compra. Desculpa, pessoal, voltando aqui para a nossa próxima dica, a dica 3 é encontre o título perfeito, né? A gente tinha até comentado sobre a questão de utilizar algumas palavras assim mais de varejo e tal, então nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão de título. Nós usamos a imagem de um paraquedista aqui porque a experiência dele é bem similar à experiência de um e-mail marketing. No caso, se você faz um disparo de e-mail marketing e o seu cliente não abrir, né, o e-mail, praticamente é um trabalho perdido. Então, a experiência de um paraquedista é um tanto que similar. Claro que se não abrir o paraquedas para ele realmente vai estar com mais problema do que um e-mail não aberto, né? Bom, o item A, sobre títulos, invista tempo em seu título. Assim como o tempo investido na criação da campanha, é válido trabalhar e testar um título que seja realmente interessante. Então, no caso, nós recomendamos que você realmente invista o tempo que você investiu pensando num conteúdo, numa campanha de e-mails, também no título, né? O título é tão importante quanto o conteúdo do e-mail, porque se o cliente não se interessar por aquele título, ele não vai acessar seu e-mail. É a história do paraquedista. Então é válido se dedicar bastante ao título também. O item B, desperte interesse, atenção e desejo. Não é uma tarefa fácil, mas todos sabemos o que nos chama mais a atenção em algum assunto. Conhecendo sua marca e produto, ficará mais fácil de gerar perguntas e mensagens intrigantes. Então, no caso, conhecendo o produto de vocês, né, e o cliente, é válido vocês explorarem um pouco desse mundo para buscar outras alternativas de título que não sejam tão óbvias. Por exemplo, que não seja simplesmente, por exemplo, promoções da semana, né? Que vocês possam buscar assim, de forma um pouco mais lúdica, fazer com que a sua mensagem seja mais interessante, com que ela tenha uma conexão mais próxima com o seu cliente. E o item C é tentativa e erro. Então, no caso, nós aqui como criadores aqui, nós temos o nosso processo de criação. A gente costuma fazer muita filinha indiana quando se trata de redação, né, de criação de texto. Eu não sou nenhum redator, mas enfim, todo mundo tem um pouquinho de redator em si, né? Então, quando se trata de um título, é legal, de repente, você até se desligar um pouco do computador e pegar uma folha e fazer aquela listinha, assim, item, tipo assim, nome a nome, e começar a fazer várias sugestões de título. De repente, pode ser que você faça ali meia folha com várias sugestões de título, com pequenas variações entre um e outro, mas você consiga, nesse processo, você consegue, de repente, selecionar um ideal, ou até, de repente, uns 2, 3, que você possa, de repente, fazer uma mistura ali para sair um título que você considere realmente bacana para o seu e-mail, né? Então, não é uma ciência exata, é válido, sim, que tenha um pouquinho de esforço, ali uns 5, 10 minutinhos ali dedicado àquilo antes de você fazer um envio de e-mail, né? Como a gente falou. Se o cliente não se interessar pelo título, a mensagem pode ser a melhor mensagem do mundo, com o melhor design, ela não vai ser visualizada. Então, o título é tão importante quanto. Uma coisa que assim, questão do título, né? O título é ele que vai fazer o teu cliente abrir, né, o e-mail. Quando o teu cliente recebe o e-mail na caixa postal,
a primeira coisa que ele vê é o título, antes mesmo dele abrir. Então, se o teu título tiver atrativo, já passou a primeira fase, ele já abriu, que nem o Pedro usou o exemplo do paraquedas, né? E aí, claro que o conteúdo interno é importante, é muito mais importante até, mas o título, quantas vezes eu mesmo já abri um e-mail o qual eu não esperava, mas era o produto que eu precisava, sabe? E aí estava com um preço legal e eu fui lá e comprei. Acho que muita gente já passou por isso, né? Então, assim, o título, ele é tudo, né? Para a pessoa abrir o teu e-mail. A segunda etapa é o conteúdo, é o que você está vendendo ali. Mas não podemos esquecer da importância da primeira etapa, que sem a primeira não dá para partir para a segunda, né? Sem dúvida. Bom, pessoal, nós temos algumas sugestões de títulos aqui, na verdade só para instigar vocês né, nos próximos passos, quando vocês forem criar e-mail marketing, vocês pensarem um pouquinho também na questão de como explorar um pouquinho mais, né? Então, a primeira sugestão aqui é não abra este e-mail, né? Então, tudo bem, tem essa brincadeira da psicologia reversa, mas é legal, às vezes, brincar um pouco com essa questão de persuasão, até, de repente... O Renato colocou um interessante ali, que é do Walmart, né? Vai abrir o e-mail ou tá com medinho da sexta-feira 13, né? Legal, brincadeira, Legal isso. Sim. Então, são vários meios bacanas de você explorar, né? De repente, até o que está acontecendo, notícias, né? Fatos como a sexta-feira 13, por exemplo. Então, vale brincar com esses acontecimentos para gerar boas mensagens. Então, no caso, outros exemplos né, tipo, oferta até meia-noite, ou então só essa semana. Isso pode soar até um pouco como loja de eletrodoméstico, né? A gente sabe quais. Mas, assim, esse senso de tempo, ele é bastante interessante também, porque... se você está visualizando uma mensagem, se você está vendo sua caixa de entrada e você vê uma mensagem como essa, e de repente, como a gente falou, você está trabalhando com um mailing limpo, né, um mailing de uma pessoa que já conhece a sua loja, ela já tem um interesse sobre o seu segmento. Então, se ela visualizar uma mensagem como essa, vai despertar interesse no cliente, porque ele vai se sentir nessa obrigação de visualizar, por ele ter um curto prazo para fazer parte dessa promoção. Então, fica até, né, como referência o Black Friday, por exemplo. Então, por que é tão badalado? Porque é um negócio que tem limite, né? Então, tem loja que faz até um mês do Black Friday, né? Mas o Black Friday, no geral, ele é um dia somente. Então, você pode ter a sorte de conseguir uma mega promoção nesse dia. Então... esse senso de tempo é interessante para explorar, né, principalmente nos títulos, para vocês tentarem trazer o maior número de clientes num determinado tempo, num determinado prazo. Então, é um e-mail que você vai lançar e esse e-mail ele tem que funcionar dentro de um dia, dentro de uma semana, como você estipulou ali. Caso contrário, você já pode, de repente, começar a trabalhar numa outra campanha. Mais umas sugestões aqui, um título, por exemplo, Receita para uma Vida Saudável, né? Fim de semana perfeito. Então, por exemplo, eu estou escrevendo a palavra ali, receita, mas eu não preciso especificamente vender produtos assim de cozinha, né? Mas é uma forma um pouco mais lúdica de você vender um produto ou serviço. Então, de repente, pode ser que eu venda produtos de academia, por exemplo. E eu tô começando uma mensagem dessa forma. Então um meio mais interessante de você anunciar o seu produto no e-mail, né? Ou mesmo, por exemplo, fim de semana perfeito. Você pode dizer que o final de semana do seu cliente não vai ser o mesmo se não tiver o seu determinado produto. Então, criar esse universo é interessante quando se trata de e-mail marketing, porque é uma experiência rápida que o seu cliente vai ter, né? Mas você tem que ganhar ele pelo título, como a gente comentou. Então, brincar com situações assim são muito válidas para vocês conseguirem uma maior conversão aí de abertura de e-mails, né? E possivelmente vendas também. Um último item aqui sobre sugestão de título por exemplo, esse tênis Adidas pela metade do valor, né? Então,
Poxa, por que eu estou falando do tênis Adidas? No caso, se você trabalha com um segmento, por exemplo, de calçados, né, que é um que todo mundo conhece, eu não preciso especificamente estar vendendo somente tênis da Adidas por 50% do valor, mas eu posso de repente usar a força que a marca tem para trabalhar com o título. Então, de repente eu estou vendendo um leque de várias outras marcas de tênis que talvez elas nem sejam tão cobiçadas quanto um tênis Adidas ou um tênis Nike, né, falando de calçados. Mas eu estou usando aquela marca em especial para eu fazer esse call to action, né, para eu gerar esse interesse no cliente. Então, se você vende celular, por exemplo, você pode falar ali celular Android com desconto, pela metade do valor, né? Então, você não vai vender só o celular Android, você vai vender um leque enorme de celulares, mas de repente o Android ou a Apple, por exemplo, podem ser nomes que gerem mais interesse no seu cliente. Então, é válido sempre analisar quais são os pontos que vão cativar mais o seu cliente para, de repente, utilizar como título também. Exatamente. Bom, pessoal, uma outra dica, ela não é tão legal, mas ela é assim, expressamente importante, é o opt-out, né? Então, nós estamos dizendo aqui, deixe a porta aberta, que é justamente para quando o seu cliente ele não quer, por algum motivo, receber mais mensagens da sua loja virtual. Nesse caso, nós temos algumas dicas aqui. A primeira mantenha visível um link de cancelamento. Não é necessário que seja um botão piscando, cheio de destaque. Somente um singelo link, porém visível no rodapé do e-mail. Então, é super desconfortável quando você recebe um e-mail, como a gente comentou ali, do spam, né, que aquele e-mail, você não sabe de onde vem aquele e-mail, você nunca se cadastrou em site nenhum sobre aquele assunto, e além disso, você não tem como cancelar aquela mensagem. Então isso é super desconfortável e acaba destruindo um pouquinho a imagem da sua marca na internet, né? Nesse caso, falando do item B, use uma comunicação clara. Então, falando da mensagem, como que eu poderia deixar então essa mensagem, né? Já que o cliente ele deve ter a opção para cancelar. Então nós estamos sugerindo aqui, utilize a mensagem: se desejar, atualize seu cadastro ou cancele novos recebimentos. Né? Então é uma mensagem singela que nós recomendamos que você deixe no rodapé do seu e-mail. Nesse caso, ela não está somente deixando disponível a opção para você cancelar, para o seu cliente cancelar, como também o seu cliente pode atualizar um dado. De repente, o seu cliente ele é super fã da sua loja e ele gostaria sim de continuar recebendo os dados, mas ele quer alterar um telefone, por exemplo, né? Então vale você dar essas duas opções. Até acaba aqui mascarando um pouquinho a opção de cancelar, né? Não é isso que a gente quer, no caso, deixar ela 100% despercebida, mas a gente deve apresentar ela. Então que seja primeiramente de uma forma positiva, sugerindo a opção de atualização, por exemplo. E o item C não use métodos offline. Então, eu já recebi mensagem assim de e-mail do qual eles não tinham opção para você cancelar online, ou seja, eles tinham ali embaixo no rodapé do e-mail tecnicamente um convite para você entrar em contato com a empresa via telefone caso você não tivesse interesse em receber mais mensagens. Isso é extremamente desagradável. Por quê? Porque o meio de divulgação é online. Por que o meio de cancelamento é offline? Né? Então, se você pedir para o seu cliente ligar para a sua empresa para cancelar esse e-mail, ou então mandar uma mensagem de SMS, por exemplo, isso é extremamente desagradável e eu acho que é bem difícil o seu cliente fazer isso. Eu acho que é mais fácil assim, o seu cliente continuar recebendo essas mensagens, os seus e-mails, porém né, não tendo mais a aceitação que ele tinha antes pela sua empresa, se é que ele tinha alguma aceitação, dependendo do caso. Né? Você acabou respondendo a pergunta. O Fernando tinha feito a pergunta, né, referente a essa questão dos métodos. Sim.
no caso, é realmente recomendado que seja feito esse cancelamento online. O ideal é que tenha os links no e-mail marketing, né? Eu acho que, resumindo, não tem melhor forma de você dar essa opção para o teu cliente, se não colocando o link no próprio e-mail marketing, né? Eu acho que é a forma mais correta e mais fácil para ele poder cancelar se ele quiser, né? Da mesma forma que foi fácil para ele se cadastrar, para tu mandar o e-mail, tem que estar ali na frente dele também, ele tem que ter opção. Não quero mais, sabe? E se ele quiser futuramente se interessar de novo pelo teu produto, ele vai lá e vai procurar, que é uma coisa que ele não quer mais, né? Tem que ter esse outro lado também. Porque senão ele pode ficar irritado, né? Uma coisa que era para ser boa para a tua empresa vai tirar credibilidade, né? Vai ter o efeito inverso. De acordo. Bom, pessoal, por último e não menos importante aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre os GIFs, né? Eu vou convidar vocês a acessarem novamente aquele endereço que a gente passou no começo. O pessoal vai mandar no chat para vocês podem acessar esse endereço aqui, que é o zefest.com.br/show. Eu vou acessar junto com vocês também. Estou acessando aqui o endereço. Então, eu vou só falar um pouquinho sobre seguindo essa lista que a gente fez aqui, né, separando alguns e-mails que nós achamos interessante que utilizam GIF. Então, nós temos o primeiro aqui que tem o Summer Sale aqui, ele tem a brincadeira bem rapidinha do picolé, né, mas... Pessoal, só para explicar, o Pedro eu passei o link aí para vocês acessarem, que ele está explicando os e-mails que estão nesse link. Para um endereço. Eu vou até ver se eu consigo compartilhar a tela aqui com vocês, que aí a gente já faz em tempo real. Só um minutinho, pessoal. Bacana. Bom, pessoal, a tela está compartilhada. Se vocês não conseguirem visualizar as animações em movimento aqui dentro da apresentação, vale vocês acessarem sim o endereço que foi enviado, né, que é o zefest.com.br/show, para verem as sugestões de e-mail, são os e-mails que nós pegamos como referência aqui. Só um minutinho, pessoal. Só um instante. Bom, a segunda opção que nós temos aqui é um e-mail que tem as porcentagens, então é um e-mail bem simples, né? A única interação que tem aqui é realmente ele acender item a item, então 30%, 20%, 15%. Então são recursos assim que nós estamos sugerindo, que são bem singelos, né, e fazem diferença justamente por ser algo diferenciado, por ser algo assim que foge um pouco do padrão para e-mail marketing, né? Então, o terceiro e-mail é esse Our Guide Gift, né? Our Gift Guide, ele tem os produtos piscando aqui, bem interessante também. Então, são recursos assim que nós sugerimos. Vocês estão vendo, tem um e-mail com a imagem da modelo com roupa em azul, né? Então, essa imagem, ela mostra, cada imagem muda. Você consegue ver diferentes detalhes da roupa, então é legal para quem trabalha, por exemplo, com moda, né, apresentar os produtos de forma diferenciada no e-mail. Então, são essas as interações que nós estamos sugerindo. Aqui, por exemplo, para maquiagem, né, então, uma brincadeira com um produto em movimento também. Então, são coisas que são possíveis que sejam feitas somente utilizando foto, né. Esse de aniversário com a vela acesa também é bem legal, inclusive
por exemplo, uma situação como essa, né, trabalhando com um aniversariante, existem vários GIFs na internet bem legais, às vezes, de vela, dessa mesma interação. Então, é possível, às vezes, até utilizando alguns recursos já prontos da internet, criar e-mails legais com os GIFs. Eu vou pular esse e-mail da Dell. Esse e-mail da Dell, ele deveria estar funcionando. Em caso, eu não sei dizer para vocês por que ele tá parado aqui. Mas ele é uma troca somente para mostrar quais são as cores dos laptops, né? Eu vou pular para o seguinte. Esse seguinte do Take a Walk, né? Ele está mostrando os produtos em diferentes cores. É o mesmo recurso que a gente tinha comentado. São somente diferentes fotos do mesmo produto. Ele tem um trabalho de recorte, né? Tem um pouquinho da questão assim, de Photoshop aqui. Mas é possível brincar com interações assim, apresentando o seu produto em diferentes cores ou ângulos. Então é legal explorar um pouquinho desse mundo. Bom, pessoal, voltando para a apresentação. Nós vamos tirar aqui o compartilhamento da tela. Pronto. Bom, pessoal, todo mundo está visualizando a apresentação novamente? Certo. Bom, pessoal, para isso, utilizando os GIFs, nós temos algumas regras, né, que são regras assim de bom senso para a utilização de GIFs em e-mail marketing. Então, cada um tem o seu segmento, né, e você pode ter diferentes ideias de como utilizar, mas vocês podem trabalhar de várias formas sem fugir muito do que nós vamos sugerir aqui, né? Então, quais são essas regras? A primeira, seja criativo, né? Ao pensar em sua campanha de e-mail marketing, veja quais elementos poderiam chamar a atenção para deixá-los animados. Então, quando você teve uma ideia sobre uma determinada campanha para fazer esse disparo de e-mail marketing, então de repente você pode, como eu tinha comentado, você pode pensar em interagir com a foto do seu produto, né? Ou então de repente um botãozinho de comprar no final do seu e-mail, fazer com que ele tenha um certo movimento, sabe? Então são possibilidades assim que nós estamos sugerindo para que você analise nesse momento da criação, né, da peça de e-mail marketing. Quais elementos que você pode fazer com que eles sejam diferenciados? E o item B seja moderado. Então, por exemplo, eu acho legal criar um e-mail marketing animado. Eu acho que ele deveria ser assim, inteiro animado, né? Então, é interessante que haja uma moderação aí. Que você analise, de repente, se vale a pena mesmo que o seu título ele seja animado, ou se não seria mais interessante, até por aquela questão de peso de arquivo, que a gente já vai falar, se não vale a pena que ele seja estático, né, e você mostre o título paradinho ali, mas mostre o produto com um certo movimento, entende? Então, esse tipo de análise é interessante quando você vai criar um e-mail trabalhando com GIF, né? Então, outra questão também de moderação, a gente tinha comentado sobre isso, a gente vai voltar a falar. Se você tem uma ideia legal sobre a questão sobre o uso, né, de um GIF no seu e-mail, para deixar o e-mail animado, tenta focar essa sua campanha com GIF para uma determinada época do ano que você vende mais, entende? Para uma mega promoção que você está programando para sua loja, né? De repente, como a gente comentou, Black Friday pode ser uma boa época para isso. Por quê? Porque o seu cliente vai receber muito e-mail. Então, de repente, se você tiver uma ideia bem legal para trabalhar com uma animação em GIF, você pode
se programar para fazer essa campanha com essas pequenas animações numa época como um Black Friday, por exemplo, ou uma Páscoa, dia das Mães, Dia dos Namorados, né? Isso vai da época que o seu mercado é mais aquecido. Só uma observação, Pedro. Quando você usa um e-mail marketing todo com imagem, né, no caso um e-mail marketing com GIF, você não necessariamente tem que usar ele todo com imagem, né? O que nós estamos ressaltando aqui nessa palestra são algumas dicas importantes para que o lojista possa ter um bom e-mail marketing. Mas se ele vai ser feito em HTML ou em JPEG ou de qualquer outra forma, depende muito do foco, do objetivo dele, tá? Então, vamos supor que vá ter um disparo de 2 vezes por semana, suponhamos, tá? Então, no primeiro disparo, tu pode definir um e-mail marketing mais produzido, com layout um pouco mais trabalhado, de repente algum GIF, sabe? E o segundo um e-mail marketing mais simples, falando mais de preços, mais compacto, né? Pouca imagem. Então, assim, há as opções aí, tá? Nós não citamos nenhum e-mail marketing aqui, no caso, em HTML com pouca imagem, tá? Porque realmente nós estamos chamando atenção para algumas coisas que possam fazer diferença, né? Para que você possa sair da mesmice com os seus e-mail marketings, tá? Não que os e-mails marketings em HTML não sejam importantes, pelo contrário. Vou repetir, a forma que é produzida, a forma que é enviado esses e-mail marketings depende muito do que o cliente, você está pretendendo com o teu cliente, tá? Claro que o e-mail marketing mais HTML do que imagem, ele é mais leve, tá? Então, tu tem que ponderar aí os prós e os contras, tá? Quando que eu envio mais e-mail marketing HTML, quando que eu envio uma imagem para chamar mais atenção, tá? Então, isso é importante falar aí. O Pedro já vai falar a respeito dos arquivos leves, que envolve tamanho também, tá? Então, tudo isso é importante. Não estamos desclassificando os e-mails em HTML, tá? Quando eu falo em HTML, quero dizer que mais texto do que imagem, tá? Mas o nosso foco aqui é dar algumas dicas para ser diferente, né? Para fazer a diferença. Não que não possa enviar o e-mail em HTML apenas. Correto. Bom, essa moderação, né, de pesos de arquivo e de quanto você deve utilizar um HTML nativo, né, para quem tem mais conhecimento técnico e também trabalhar com imagem, isso é muito importante também. Porém, nós trabalhamos com criação, nós vemos muito conteúdo de grandes marcas somente em imagens, né? Obviamente eles trabalham com alts, né? E é um e-mail que ele está assim 100% preparado para ser apresentado caso a imagem não seja visualizada. Então, se vocês tiverem mais dúvidas sobre essa questão técnica, a gente pode até bater um papo rapidamente no final da palestra. Mas esse tipo de moderação é importante, mas existem muitas empresas grandes que eles exploram esse mundo, né, de trabalhar com as imagens, com as animações. Então é um pouco disso que nós gostaríamos realmente de transmitir para os lojistas nessa palestra, essa questão mais visual, né? E o item C, a gente falando, né, novamente aí sobre os arquivos leves, um ponto importante, o Fast Commerce, por exemplo, ele limita o lojista no cadastro de imagens de até 200 kbps. Por quê? Pensando justamente nessa questão de navegação. Então, existem até, acho que quem já trabalha há mais tempo com criação, com internet, já sabe como funcionaria, por exemplo, a questão de você dividir uma imagem que ficou muito grande para que ela seja carregada rapidamente, né? E essas imagens, cada uma delas, cada fatia dessa peça de e-mail, ela tenha menos de 200 kbps, por exemplo. Mas são formatos dos quais, são tamanhos de arquivos dos quais algumas plataformas de e-mail marketing, elas justamente limitam que sejam cadastrados com mais peso,
para que o seu cliente não tenha um mau resultado no final, né? Então, não falando somente sobre a questão do GIF, mas sobre qualquer e-mail, né? Lembrando do usuário que vai acessar via celular, né? A 3G no Brasil não é legal, né? Então, é interessante que a gente pense nisso também, sobre essa moderação aí do quanto de HTML e o quanto de imagens nós vamos utilizar no e-mail. Mas, obviamente, a gente consegue sempre criar algo bastante criativo com esse conteúdo. O Leandro está falando a respeito do 200k. Ele está perguntando, é isso mesmo? Sim, no caso são 200k, se eu não me engano, o limite máximo para cadastro de imagens, por exemplo, na utilização de e-mail marketing. Então, é algo que se vocês tiverem dúvida nesse momento, no momento de cadastro de imagens para e-mail, é válido até entrar em contato com o nosso time de suporte técnico para tomar mais esclarecimento, gente. Bom, nós vamos abrir agora para esclarecimento de dúvidas. Se vocês tiverem qualquer dúvida referente a algum desses 5 temas que nós falamos rapidinho, ou mesmo dúvidas mais técnicas de e-mail, fiquem à vontade para escrever no chat. Nós vamos buscar responder o maior número de perguntas aqui. Tá legal? Bom, pessoal, eu só vou cortar o áudio aqui 1 minutinho para mudar a tela, explicar para os meninos como funcionam e para dar tempo deles tomarem uma água também. Então, 1 minuto e a gente já volta. Bom, pessoal, a gente vai começar a liberar aqui as perguntas, tá? Vamos tentar responder o máximo de perguntas aí, porque acabou estourando um pouco o tempo, mas aí vai a primeira. Bom, pessoal, o Richard perguntou aqui se nessas áreas diferenciadas ele tem nós temos um resultado melhor do que e-mails marketing convencionais. A resposta, sendo direto, a resposta é não. No caso, por quê? Como a gente falou, a questão do título é um item bastante importante. Então, se você tem, digamos, vamos inverter, no caso, a experiência. Se você tem um super título bom, você é um ótimo redator, você entende bastante como cativar ali o seu cliente com boas mensagens. Mas o conteúdo do e-mail, o texto no corpo do e-mail, a mensagem em si, ela é uma mensagem que ela não é legal, ela não tem um design bacana. Talvez você tenha um número até maior do que um número até maior de abertura de e-mail do que uma campanha que foi feita com super design, mas ela vocês não deram muita atenção para o título, né? Então é legal explorar todos os pontos que a gente citou aqui, né? E o título do e-mail é um fator bastante importante, mas um item assim que vale, né, falar é que toda marca, todo lojista quer ter um bom design e quer ser apreciado ali pelo cliente, né? Não só no título, mas no design também. Então, se você sempre fizer algo que seja sendo de bom senso, né, visual, e que seja diferenciado,
ele vai ter uma apreciação maior pelo seu cliente, né? E se numa gama ali de 10 empresas o seu cliente for pensando sobre o seu segmento, ele vai vir à cabeça a sua marca em primeiro lugar, porque foi a que mais cativou, né? E a gente consegue isso como? Com boas mensagens e um design diferenciado. São as chaves aí para ter um e-mail marketing de sucesso. O SMR, ele perguntou se os antivírus ou anti-spams, eles bloqueiam os GIFs. No caso, nós fizemos alguns testes já com relação a isso, e os anti-spams, eles têm mais como prioridade coisas que a gente comentou sobre a questão de mensagens de varejo, esse tipo de coisa, para barrar uma mensagem. Então, existem muitos e-mails que são estruturados, né, que são feitos utilizando várias imagens em GIF, né? Então essas imagens elas podem ter diferentes pesos. De repente até uma imagem estática em GIF ela ser mais pesada do que uma imagem em animação de um GIF. Então isso não influencia tanto na questão de anti-spam. É claro, como a gente comentou, né? Existem e-mails super legais com GIF, só que esses e-mails, eu já vi e-mails assim com 900 kbps, então eram e-mails super pesados. Então, nesse caso, é sempre válido analisar esse tipo de coisa. De repente, o anti-spam do seu serviço de e-mail pode barrar essa mensagem pelo simples fato de ter uma imagem só muito grande. Então, naturalmente, ele entende que essa imagem no corpo do e-mail seja uma propaganda. Então, ele vai para o spam. Pessoal, o Ivo está perguntando o seguinte, o que nós achamos da utilização no caso de carinhas, né? Eu acho no título de e-mail. Eu já vi isso. Eu nunca utilizei em campanhas de e-mail marketing essas carinhas. Mas, assim, particularmente eu não tenho conhecimento, não sei falar quanto à questão de anti-spam. Mas se de repente ele tiver uma boa conexão com o seu segmento, eu acho que nada não tem o que barre, assim, o que limite você como lojista a utilizar. Não tem regras, né? Na verdade, o que for diferente, que for criativo, que não for ofender o teu cliente de alguma forma, né? Eu acho válido usar, sim, né? Se o spam também, o anti-spam não bloquear, né? Eu acho válido usar a carinha assim. Pessoal, uma pergunta da Bia sobre... Ela está dizendo que ela trabalha com atacado, né? E ela visualiza por relatórios, né, os clientes que visualizam as mensagens. Ela está perguntando se ela pode entrar em contato com essas pessoas que leram a mensagem. No caso, eu acho que nesse sentido, quando ela trabalha com atacado, eu acho que ela deve ter um relacionamento mais direto com os clientes. Eu não sei agora, se, por exemplo, eu imagino até que, por exemplo, se ela analisa esses relatórios e ela está pensando em entrar em contato, não deve ser um número do tipo assim, 1000 clientes que abriram os e-mails, mas como a gente falou, é melhor você ter uma lista de 100 clientes que são clientes que aceitaram receber as mensagens a ter, né, uma lista de 1000 clientes que não conhecem sua marca. Nesse caso, eu acho que é uma experiência que você pode iniciar, sim,
você conhece você sabe o relacionamento que você tem com os clientes, né? Então, quão próximo, quão você pode se aproximar ou não desses clientes. Então, vale você fazer essa análise, né? E, inclusive, até, se for o caso, testar esse tipo de... Eu não sei qual seria o termo, né? Seria como se fosse um pós-venda, só que não ocorreu a venda ainda nesse caso, eu imagino. Então, eu acho que é válido analisar assim, no seu segmento se vale a pena. A minha opinião, sim, valeria a pena se você tem um bom relacionamento com o cliente já. Eu acho que é válido você analisar a questão de custo nesse caso, porque quanto a relacionamento, eu acho que quanto mais tu estiver próximo do teu cliente, ele mais vai sentir confiança e credibilidade na tua empresa. Então, a questão de ligar, ok, acho super válido, né? Mas outro fator é custos também, né? Até que ponto compensa tu ligar para clientes que ainda não fecharam, não te geraram caixa, no caso. Enfim, isso uma empresa de assessoria poderia te falar melhor, mas eu acho que quanto a relacionamento com o cliente, seria totalmente viável, né? Pessoal, tem uma pergunta também do Fred Luz. Eu gostaria de saber sobre a questão de remarketing de e-mails. Para quem não conhece remarketing, no caso, só um exemplo rápido, quando você... Sabe aquela experiência de quando você está navegando na internet e você de repente acessou uma loja virtual para ver o preço de um livro. E depois todos os sites que você acessam ficam mostrando banners referente àquele livro, né? Então esse é o remarketing, que é aquela experiência que ele até está citando um pouquinho, né? Quando você acessa o site, mas você não conclui a compra, no caso, você vai receber informações, propagandas sobre aquele determinado assunto. Então ele está perguntando o seguinte: gostaria de tirar a dúvida como funciona o remarketing de e-mail marketing, né? Exemplo, o cliente entrou na página, acessou o produto e não finalizou a compra e nem colocou nenhum e-mail. Mesmo assim, após 5 minutos, recebeu um e-mail, recebeu o e-mail marketing da loja e ainda citou o nome dele. No caso, eu imagino que já tenha um registro já tenha um cache desse acesso no computador desse cliente, né? Então, por exemplo, usando como exemplo uma B2W, né, que tem várias lojas na internet, então pode ser que você já tenha feito um cadastro em algum momento, utilizando uma plataforma, alguma loja, algum site que pertença, por exemplo, à plataforma deles, né, e nesse caso eles conseguem fazer essa ativação para realmente tentar trazer você de volta para a loja. O Fast Commerce ele tem recursos como esse, tem recursos similares a essa questão de você recuperar um cadastro que não foi concluído, por exemplo, de você obtendo, por exemplo, o nome do cliente e o e-mail, você já consegue puxar uma lista segmentada, né, de e-mails para tentar trazer esse cliente para a loja. Como ele falou, nesse caso ele ele não foca tanto nessa questão, como ele disse, você acessa uma loja e você nem deixou o nome ou o e-mail e mesmo assim eles enviam um e-mail para você. Nesse caso, isso não é nenhuma mágica, eles já devem ter esse dado cadastrado de algum momento que você fez um cadastro em alguma plataforma deles, mesmo de repente não sabendo que pertence à plataforma deles, né? Eles já têm esse dado seu e eles vão usar, né, a benefício deles, linkando com o histórico de navegação do seu computador. Obviamente, eu imagino que se você abrir uma janela anônima, né, se você abrir uma janela num computador pela primeira vez e acessar esse site, eles não vão fazer nenhuma mágica sobre isso, né? Então é um recurso que eles possuem. O Fast Commerce tem recursos similares. Sugiro até que vocês entrem em contato com o suporte técnico para obter informações sobre pessoas que acessam a loja e não concluem a compra, ou começam a fazer um cadastro e não finalizam, né? O Fast Commerce tem possibilidades similares a essa. Pessoal, a gente vai liberar aqui as últimas perguntas porque a gente está estourado no tempo. Então, só um minutinho.
Marjorie. Tem uma pergunta aqui da Marjorie Keke. Para criar o e-mail GIF, devo usar quais ferramentas de criação? PSD e Flash? Olha, é mais recomendado que se use o Photoshop, né? No caso, o PSD. Mas, assim, não que o Flash não seja indicado. Depende muito do que tu quer fazer. Mas, se tu tiver conhecimento tanto com Photoshop quanto com Flash, dependendo do grau de dificuldade da tua animação, compensa mais fazer no Flash, que tu tá trabalhando com timeline, enfim, mas o Photoshop, ele também te dá uma possibilidade boa de poder fazer o GIF. Realmente, depende muito do seu intuito, do que você quer fazer, tá? Qual vai ser a animação final, tá? Então, as duas ferramentas servem, mas eu mesmo prefiro fazer em Photoshop, tá? Sim, eu já tive experiência similar na criação de GIF para e-mail e, na minha opinião, o Photoshop é mais recomendado por você poder setar rapidamente a questão quantos segundos você deseja para cada imagem e você ter dois padrões de animação, um com timeline e outro com quadros, que você escolhe esse tempo que eu comentei. Então, tem bastante possibilidade, tanto no Flash quanto no Photoshop. Recomendação assim, pessoal seria o Photoshop para e-mail marketing. Sim, Rodrigo. O arquivo final tem que ser GIF, né? A gente está falando Flash, mas sempre focando no arquivo final como GIF, tá? Não SWF. Pessoal, tem uma dúvida do José Altair, né, sobre envio. Enviei mais de 100 mil e-mails marketing, mas não tive nenhum retorno. O que pode ter acontecido? Bom, José, eu já trabalhei com várias empresas que um dos carros-chefes deles de divulgação era a questão de e-mail marketing. E, inclusive, uma dessas empresas que eu trabalhei com essas campanhas, eles tinham uma conversão muito grande de fechamento. Eles vendiam cursos e eles fechavam assim 60%, 70% dos cursos a partir de e-mail marketing. Porém, no caso, os alunos, né, desses cursos, esses estudantes que recebiam essas mensagens, eles eram de mailings 100% selecionados. Então, nesse caso, era um mailing... era aproximadamente 10 mil e-mails, só que eram 10 mil e-mails de universitários que já tinham assistido, por exemplo, palestras dessa empresa, né? E esses cursos que eles ministravam eram, assim, em primeiro lugar, transmitidos via e-mails, e o pessoal fechava, no caso, efetuava o pagamento para fazer a pré-inscrição, sem contato algum, diretamente a partir do e-mail marketing. Então, é como a gente comentou, quanto mais direcionado for o seu e-mail, maior é a chance de você ter essa conversão em vendas. Outra possibilidade também, obviamente falando de e-mails limpos, de um mailing limpo, né? Você trabalhar com cupons específicos para o e-mail. Então, por exemplo, eu vendo calçados, por exemplo, e eu lanço um e-mail marketing com um código, né, com um cupom de desconto que você só vai poder conseguir essa porcentagem se você receber aquele e-mail. Então, ele acaba sendo um convite, né? Ele se torna mais do que uma simples mensagem. Ele está sendo uma chave de ativação para um desconto. Interativo. Sim, então essa é como uma moeda de troca, né? Então, nesse caso, é uma outra possibilidade também de intrigar o seu cliente e levar ele para a loja. Então, de repente, ele ganhou um cupom e ele pode usar esse cupom como ele quiser, né? É claro que, mesmo trabalhando dessa forma, nós não podemos garantir 100% de conversão, né? Então, um e-mail marketing, ele tem uma média de 10 a 15% de conversão, de visualização. Então, qualquer conversão que você tiver, por exemplo, se você tiver uma conversão próxima desses 10, 15%, você já pode se considerar como tendo feito um e-mail bem sucedido, entende? Então, a questão que a gente falou do layout, do título, isso tudo é importante.
mas é válido analisar também a questão de relatórios. Então, de repente, o horário e o dia que eram feitos aqueles disparos, eles não eram tão, não estavam tão assim no alvo quanto deveriam, né? Então, quanto mais experiência vocês tiverem com relação à utilização do e-mail marketing, melhor. Nesse caso, com certeza ficou de experiência essas mensagens que foram enviadas e não foram convertidas em vendas, mas é válido sim buscar refinar ao máximo esses tipos de campanha. Só complementando rapidamente, uma opção, José, seria inserir aquele box que nós citamos de newsletter. Não sei se na tua loja já tem, enfim, mas porque aí tu consegue trazer para o teu mailing pessoas realmente interessadas, né? Não sei qual é a origem do teu mailing, enfim, não vamos entrar nesse mérito, mas como nós falamos lá atrás, quando tu tem um mailing de pessoas que procurou o teu produto, que procurou a tua loja, que estão interessados em ti, a possibilidade de conversão é muito maior, né? Então, uma sugestão para que tu possa, de repente, criar o teu próprio público, seria colocar o box de newsletter mesmo na tua loja, né? Para que as pessoas te enviem e-mail para cadastro. Sim. Bom, referente Zelta, aí sobre a questão de conversão em vendas, né? É válido, nesse caso, eu sugiro que você entre em contato com o nosso time de comercial para eles sugerirem para você alguns métodos para você buscar aumentar o número de conversão de vendas, né? Quanto à venda via internet, existem vários meios de você trabalhar. Dependendo do tipo de produto que você disponibiliza, pode ser que e-mail marketing não seja o caminho ideal, pode ser que de repente o caminho ideal seja redes sociais, né? Então, sim, exatamente, links patrocinados do Google, né? Então são vários caminhos que são necessários a gente explorar. Então, ponto positivo nesse caso para você que já teve essa experiência com e-mail marketing. Então, a gente, na internet, em muitos casos, nós temos que experimentar determinado tipo de mídia para saber se ela funciona ou não para o nosso segmento. E para a gente partir para uma próxima, né? Ou realmente pausar e continuar divulgando de outros métodos. Tem uma dúvida do Leandro Furlan. Vocês sabem se deve se colocar as tags alt e title nas imagens? Leandro, sim. Se você está estruturando o e-mail, é válido sim você colocar essas tags. No caso, o alt ele vai ser lido toda vez que o e-mail limitar você limitar o seu cliente a visualizar as imagens. Então, existem muitos serviços de e-mail que você não consegue ver as imagens. Até, por exemplo, por aquela questão de repente poder ter algum conteúdo adulto, digamos assim, né? Então, hoje em dia, o Google, por exemplo, em alguns casos, eles não liberam a imagem, eles deixam disponível ali do próprio sistema do Google um botão, um link, para você clicar para ele mostrar todas as imagens. Então, nesse caso, se você se deparar com uma experiência dessa, ao fazer o envio do e-mail, no lugar da imagem, ele vai aparecer o texto que você inseriu no alt ou no title. Então, de repente você fez aquele e-mail super bacana, mas se ele não for aberto na caixa de entrada do seu cliente, pelo menos o seu cliente ele vai conseguir visualizar toda a mensagem, entende? Então essa é a proposta, você trabalhar sempre com alt e com title. Pessoal, a gente acabou limitando um pouquinho o número de perguntas por causa do nosso tempo aí que acabou estourando. A gente vai deixar o site da Zefest aqui para vocês acessarem, lá tem os contatos também. Para quem não estava no começo da palestra, só para esclarecer, o Pedro citou várias vezes durante a palestra para entrar em contato com o suporte ou com o comercial do Fast Commerce. A Zefest é a agência do Fast Commerce que cria layout para lojas virtuais e tanto o Rodrigo quanto o Pedro, eles são os nossos designers especialistas aí nos layouts, por isso que eles deram as dicas aqui, tá bom? Obrigada pela participação de todos, então vocês vão receber por e-mail a gravação da palestra junto com os slides.
Semana que vem a gente divulga no nosso blog também. E só um aviso rápido, né? Na semana que vem, a gente tem um webinar também do Achado, que é o gateway de fretes, que já está integrado aqui com o Fast Commerce. Só que o horário é um pouquinho diferente, vai ser às 11 da manhã. Então, quem puder participar, a gente já libera aí o link de inscrição na próxima segunda-feira. Então, obrigada, meninos, pela palestra e boa tarde a todos.